Olá pessoal, aqui é o professor Ramon e estamos aqui para resolver o último item da calculadora polimórfica. A gente vai fazer um pequeno refinamento nela, que é o tratamento de erros, né? Ok? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, na hora que a gente executa a calculadora, a gente não está fazendo nenhuma verificação de entrada de dados. Então, por exemplo, se a pessoa digitar o item 7 aqui, que não existe, a gente vai acabar caindo com uma exceção na nossa cara aqui, né? Isso não é legal. Seria bom de ter uma mensagem de erro adequada. Então, nesse vídeo eu vou tratar os erros que eu considerei mais comuns aqui, tá? Que vai ser o do menu, né? Entrada em base de números, então se a pessoa está entrando com um texto ao invés de número, a gente vai ver a divisão por zero. E eu vou também estar tratando o erro do fatorial, que a gente não pode calcular fatorial de número negativo. Tá? Com isso a gente vai estar fazendo uma revisão aí muito breve de como é que a gente cuida de exceções em Java. A gente vai estar criando as nossas próprias exceções. Então vamos lá. O primeiro erro que eu quero cuidar é o do menu. Né? Na hora que a gente seleciona um desses itens, a gente tem que estar dentro dos números que aparece para a gente no menu, que seria começando em 0 até o último elemento, é o número de elementos que tem no vetor menos 1. Né? Então, se a gente tem 7 elementos no nosso vetor, a gente tem que selecionar o número entre 0 e 7, entre 0 e 6. Existem várias formas de a gente estar consertando, corrigindo esse erro aí. A gente está tratando esse erro. Eu vou fazer da forma mais simples. Tá? Então, se o usuário digitar qualquer coisa errada, a gente vai estar mostrando uma mensagem de erro para ele e nós não vamos pedir essa informação de novo. Tá? Essa calculadora é uma calculadora simples. E, então, a gente vai simplesmente avisar que ele fez alguma entrada errada e ele executa o programa novamente. E a forma mais simples de a gente fazer isso é englobar todo o nosso programa aqui dentro de um bloco try, ok? De um bloco try catch. Então, tudo isso aqui só consegue ser executado se o usuário digitar tudo corretamente. Né? Então, nós temos um scanner para fazer a entrada da nossa operação desejada. Nós temos um menu, um vetor de operações. Pedimos para o usuário e ele digita uma opção. Se essa opção não for válida, eu não posso vir para cá. Ok? Por isso que eu estou englobando todo o nosso sistema, todo o nosso programinha aqui do método main, né? O nosso programa principal. Eu estou englobando ele dentro de um try catch. Tá? É porque isso aqui depende de que isso esteja correto. E isso aqui depende de que isso aqui esteja correto. Tá? Por isso que eu não estou fazendo try catch só nessa linha. Tá? Então eu faço um try. Né? Quando eu costumo ensinar dessa forma, né? A gente tem uma dependência aqui. Isso aqui depende de que isso aqui esteja correto. E isso aqui depende de que isso aqui esteja correto. Que isso aqui esteja correto. Tá? Então quando a gente tem essa dependência, a gente engloba tudo dentro do try. Para que se alguma coisa estiver errada, a gente vai direto para os cats e não executa código que não pode ser executado. O primeiro cat que nós vamos tratar é o array index out of bounds exception. Essa exceção ocorre quando você tenta acessar um índice de vetor que não existe. Por exemplo, um índice negativo ou um índice que extrapola o tamanho do vetor. Ok? É fácil a gente capturar esse problema aí por meio dessa exceção.
E aqui eu vou colocar para o usuário a mensagem de que a opção digitada não existe. Ok? Então vamos executar o programa, vocês vão ver que já vai estar funcionando isso aí. Então, se a pessoa digitar 7, o programa fala a opção digitada não existe e ele encerra, ele termina. Tá? É um jeito bom, um jeito bacana de a gente estar trabalhando com o nosso sistema, já que ele é bem simples. O próximo erro é a gente evitar que a pessoa, por exemplo, digite aqui um texto. Em vez de digitar o número 6, ele escreva, por exemplo, 6. Né? Não é um texto, né? O programa, o Java não vai saber traduzir 6 em português para o número 6. Se a gente digitar isso aqui, a gente vai ter aquela exceçãozinha de formatação de número. Tá? Isso aqui é quando ocorre a tentativa de fazer o parse int ou o parse double. Então, a gente vai capturar essa exceção de number format exception e vai falar para o usuário que o número digitado é inválido. Ele não é um número. Se eu executar o programa e eu digitar 6 agora, escrito 6, nós já temos esse tratamento também. Ok? Então, esses tratamentos são mais simples, não são muito complicados não. Agora, o que nós temos aqui, e eu vou mostrar para vocês também na execução do programa, é que se eu tentar fazer uma divisão de 10, ou 109, digitei errado aqui, por 0, como ele está trabalhando com números do tipo double, existe um sistema que o Java usa, e não é do Java específico não, isso aí ele é um padrão para contas com números reais em computação. Tá? Na hora que eu divido por 0, ele dá como resultado esse infinito aí. E eu não quero isso não. Eu quero que ele retorne para mim que eu não posso fazer divisão por 0. Tá? Então agora aqui também a ideia de dividir por classes fica também melhor para a gente resolver essas modificações. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Esse erro é um erro de divisão. Então, onde é que eu tenho que colocar o tratamento nesse erro? Né? É lógico que tem que ser aonde? Na classe divisão. Na hora que eu vou calcular esse erro aqui. Calcular essa conta da divisão. Então, antes de fazer a conta, eu vou verificar se o segundo número, né, o índice começa em 0. Então, quando eu ponho índice 1, na verdade estou falando do segundo número. Se esse número for 0, eu vou gerar uma exceção, ok? Chamada divisão por 0 exception. E essa classe aqui, ela vai representar essa exceção, né? Então, eu vou pedir para o Eclipse aqui criar essa classe para a gente. E como ele está vendo que isso aqui é uma exceção, eu estou usando o comando throw, ele já sabe que isso vai ser uma exceção, tá? E ele vai fazer uma coisa bacana para a gente. Ele vai fazer com que essa classe de divisão por 0 herde de exception, ok? Só que nós temos um pequeno problema com essa classe aqui, pelo fato de ela herdar de exception. Não sei se vocês lembram, mas em Java, as exceções, elas têm dois tipos. Na verdade, tem vários tipos aqui, né? Mas você tem a exception, que é a que a gente herdou. Então, nós temos a classe exception. E a gente herdou a classe exception
a divisão por zero. Divisão por zero exception, né? Eu estou abreviando aqui. O que acontece é que as classes que são herdadas de exception são exceções que no Java a gente chama de exceções checadas. O que significa? Significa que a gente tem que avisar nesse método aqui que ele gera essa exceção. Throws divisão por zero exception. A gente tem que avisar. Só que a gente não pode fazer isso porque a operação, na classe operação, o método calcular, ele não pode, a gente disse que ele não avisa nada. E se eu for colocar aqui todas as possíveis exceções que ele gera, né, eu nem sempre vou estar fazendo a coisa correta. Por exemplo, a classe soma, ela não gera esse tipo de exceção. Tá? Ele não gera. Aí eu até poderia colocar aqui um throws exception, né, dizendo que essa classe pode gerar uma exceção, mas aí eu teria que tratar aqui no executar e gerar essa exceção de novo. Tá? Então, nesse caso aqui, eu não estou achando uma boa opção. A outra opção que a gente tem, que eu acho mais interessante, é que esse erro que a gente essa exceção que a gente está tratando, é um erro que é causado pelo usuário. Tá? Então, é um erro que a gente chama de runtime exception. Quando a gente tem uma exceção que herda de runtime exception, ela é o que a gente chama de uma exceção não checada. Tá? As exceções que herdam de runtime exception, elas não são checadas. Porque, na verdade, é na hora da execução do programa, runtime exception, esse runtime, né, é hora da execução, na hora que o programa está executando, é que o usuário pode estar digitando alguma coisa inválida. Tá? Então, por exemplo, o array out of bound exception é uma exceção não checada, porque não é um erro muito comum que o programador faz. Tá? Então, o Java dá essa opção. Então, em vez de a gente herdar de exception diretamente, a gente vai herdar de runtime exception aqui. E aí, basta que a gente faça aqui na divisão por zero exception, cadê nossa? Por aqui. Em vez de herdar de exception, eu vou herdar de runtime exception. Tá? E aí, na nossa classe de divisão, eu não preciso mais colocar esse throws aqui. Tá? Então veja só, né? O Java já não está mais dando erro. Mas a gente tem que vir aqui e fazer o catch dessa exceção. Divisão por zero exception. E aí eu vou avisar o usuário que não pode dividir por zero. Ok? Então vamos recapitular aqui rapidamente. Na divisão, tá? Eu sei que tem que ir na classe divisão. Eu não quero permitir a divisão por zero. Então eu estou fazendo uma verificação dessa condição e quando ela ocorre, eu gero, né, eu lanço um objeto da classe divisão por zero exception. E eu posso lançar um objeto dessa classe porque ela é uma exceção. Ela extends runtime exception, tá? A gente não pode lançar objetos que não são exceções. Okay? Então veja que deu um erro aqui, porque eu tirei o extends aqui. Okay? Então só para mostrar para vocês, só para a gente relembrar essa situação. Tá? A gente não pode fazer throw, a gente não pode lançar um objeto que não é uma exceção. E aí, quando eu lanço essa exceção aqui, vai vir aqui pelo calcular, que está sendo chamado aqui
na nossa classe executar. Então, se esse método lançar uma exceção, como esse cara aqui não fez um try catch, ele vai ser lançado para quem chamou. E nesse caso, quem chamou foi o nosso programa, nessa situação aqui. E aí sim, aqui nós temos o nosso try catch. Tá? Então, divisão por zero, já aconteceu isso aí. A gente tratou ela aqui também. Então, vamos testar o nosso programa. Deixa eu maximizar aqui. Então, na hora que eu fizer uma divisão, se eu tentar dividir 10 por 0, agora a gente tem uma mensagem mais adequada aí, ao invés do resultado infinito. E o último erro que eu queria tratar aqui é o do fatorial. O do fatorial é bem parecido com a divisão por zero. Eu não quero permitir o quê? Números menores que zero, números negativos. Porque a gente pode calcular o fatorial de 0, o fatorial de 1, de 2, e assim vai. Mas a gente não pode calcular o fatorial de número negativo. Então, se eu tentar passar por calcular um número negativo, eu vou querer lançar uma exceção chamada número negativo exception. Ou seja, eu estou trabalhando com a mesma ideia do que a gente fez para a divisão por zero. Eu vou pedir para o Eclipse criar essa classe para a gente. A gente podia ter vindo aqui. Botão direito, New, Class, número negativo exception, e aí a gente mesmo vem aqui com o extends runtime exception, porque a gente não quer que ela seja checada. E agora no program, a gente faz mais esse catch de número negativo exception. E a gente vai falar a seguinte mensagem: não pode entrar com número negativo para essa operação. Ok? E aí, se a gente tentar executar o programa, e eu quiser calcular o fatorial de menos 2, ele vai falar que eu não posso entrar com número negativo para essa operação. Ok? Então, a gente pode ver então que o nosso programa, né, todos os nossos itens aqui que a gente pediu para o exercício estão resolvidos. Esse item 6 aí de tratamento de erro não é muito complicado. Eu acho que o mais complicado foi o item 5. Né? Mas a gente ficou aí com um programinha bem completo e ficou bem bacaninha. E eu espero que tenham gostado. E a gente se vê na próxima resolução de exercício. Um grande abraço para vocês.